Mateus capítulo 16, vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Então, se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, eu diria que é a manifestação de Deus nos dias de hoje. Assim foi aqui o confronto que Jesus estava dando para os fariseus, para os saduceus. Por quê? Porque eles não pegaram a frequência, eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Por falar em frequência, existe algo que nós precisamos aprender, que são as frequências da vida. A frequência desse som que você está me ouvindo, você só consegue percebê-la porque você está na mesma frequência. Por vezes nós não entendemos aquilo que Jesus quer dizer porque não estamos na mesma frequência. Esses fariseus e saduceus, por exemplo, eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles estavam envolvidos em defender a sua ideologia, eles estavam envolvidos em defender a sua agenda, eles estavam envolvidos em defender a sua posição. Sabe, a pior coisa que tem, ou o pior ignorante que existe, é aquele que não está aberto à mudança. É aquele que não está aberto ao entendimento, é aquele que não se abre para o novo, é aquele que acha que ele já sabe tudo. Sabe, quando eu entendi que eu não sabia nada, foi aí que eu comecei a aprender. E todos os dias eu não sei nada. Por quê? Porque todos os dias eu me deparo com conhecimento novo, eu me deparo com coisas que eu não sabia. Mas se nós estamos envolvidos em ficar defendendo somente aquilo que é a nossa ideologia, nós vamos perder o contexto daquilo que Deus quer nos mostrar. Nós vamos perder o contexto daquilo que é o Evangelho, porque o Evangelho é boas notícias. E boas notícias não é a notícia de ontem, é uma notícia nova que você não conhece. Quantos estão comigo aqui? Então, eles estavam preocupados em manter a sua posição. Quantas pessoas estão assim, não, eu vou lá na igreja, mas se o pastor falar aquilo, eu já vou rejeitar, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo outro. Queridos, deixa eu te falar, o entendimento ele é mudado quando muda-se as sinapses. Não existe arrependimento se você continua pensando do mesmo jeito. Não existe plantio, colheita de coisas novas se você planta as coisas velhas. Então a minha busca ela tem sido diante de Deus e pedido intensamente em oração que Ele não me remova o seu mover. Que Ele não deixe eu cauterizar a minha mente, o meu coração, a ponto de não perceber o que Deus está fazendo agora. A ponto de não entender ou viver aquilo que Ele tem para esse tempo. Então, eu peço a Deus para que Ele torne os meus ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz. Eu peço a Ele que abra os meus olhos para enxergar o que Ele está fazendo. Eu peço a Deus que o meu coração esteja atento e percebendo tudo aquilo que Ele quer me mostrar. Porque se eu todas as vezes adoro o mesmo Deus de ontem, eu não estou adorando o Deus da Bíblia. Eu posso contar para você grandes coisas que Deus está fazendo na minha vida, mas eu quero contar para você aquilo que Ele fará. Eu quero contar para você que o Deus que nos visitou ontem, Ele vai te visitar amanhã e Ele vai trazer coisas novas, sabe? Então a minha oração tem sido, o que o Senhor for fazer nessa estação, não faça sem mim. E para Deus não fazer sem você, você vai ter que se abrir para o seu entendimento. Você vai ter que captar o que Ele está falando agora. O que Deus está falando agora? Qual foi a resposta da tua oração hoje? Ih, pastor, quando você busca primeiro o reino, diz a palavra, as demais coisas são acrescentadas, Mateus 6,33. Quando eu busco em primeiro lugar o reino, as demais coisas são acrescentadas. Ou seja, que demais coisas são essas? Porque se serão acrescentadas, é sinal que eu não tenho. E se eu tenho pouco. Quantos estão comigo? Porque o que vai ser acrescentado é além do que você já tem. Então todas as vezes que eu busco o reino, vai ser acrescentado sobre a minha vida, além daquilo que eu já tenho. Ou talvez nem tenho. Então, quando nós buscamos o reino em primeiro lugar, você faz aparecer coisas que estão em seu futuro.
Você faz vir sobre você coisas que talvez poderiam acontecer ou não. A pergunta é, se José tivesse adulterado com a mulher de Faraó lá de Potifar, se ele tivesse adulterado com aquela mulher, o que iria acontecer? Será que nós estaríamos contando a história de José? Será que ele seria o segundo do Egito? Eu posso te dizer, não. Mas quando você se aproxima do reino, o reino imprime em teu DNA aquilo que você vai ser no futuro. Quando você coloca seu tempo, energia, interesse nas coisas eternas, o seu futuro começa a se manifestar no seu presente. Sabe, tudo é frequência. Quando você se conecta a essa frequência, dizem alguns que a frequência de Deus é 973 Hz. E se você consegue se conectar a essa frequência, você consegue transcender aquilo que Deus quer te mostrar. É por isso que para algumas religiões, o budismo, por exemplo, você fica ali no zoom, para você receber e transcender e entender coisas espirituais. Mas o que eu quero te dizer? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós não precisamos disso, porque o Espírito Santo nos dirige a toda a verdade que foi dita. Mas o que eu preciso então? Colar com Ele. Eu preciso estar com Ele, porque se eu não estiver com Ele, eu não vou entender o que Deus está dizendo. Então eu não vou perceber aquilo que Ele está querendo manifestar nesse tempo. E Jesus prometeu que o Espírito Santo nos mostraria as coisas que estão por vir, queridos. As coisas que estão por vir ainda. Então ele diz respeito à nossa atribuição. A vida de fé é você andar com o futuro emergindo no seu presente diariamente. É você estar trazendo coisas que iriam ainda acontecer para o presente. E se as coisas não estão como você gostaria, continue seguindo, porque vai mudar o cenário. E nós estamos numa viagem para um lugar onde nunca estivemos antes. Então nós estamos passando o Jordão, nós lutaremos contra novos inimigos. Ou seja, aquele inimigo que se levantou contra a sua vida no início da sua caminhada cristã, ele se tornou pequeno. Ele já não faz mais cócegas em você. Porque se você está crescendo, você vai enfrentar coisas maiores. É assim que funciona. Então Abraão, por exemplo, ele saiu sem saber para onde ele estava indo. Ele sabia quem o tinha enviado. Eu te pergunto, você sabe quem te enviou? Sabe, queridos, a segurança para a sua caminhada não está depositada sobre o que você tem, sobre o que você conhece ou sobre o que você carrega, mas quem te enviou. Quando eu vim para Cuiabá, não era sobre vocês, eu não conhecia nenhum de vocês. Eu não conhecia ninguém de vocês, mas eu conhecia quem me enviou. E por conhecer quem me enviou, eu confio no meu destino. Está comigo aqui? Então, se eu tenho uma palavra de Deus, não eu vou chegar num lugar que esse lugar não descreve aquilo que Deus quer me mostrar, que esse lugar não fala sobre aquilo que é a promessa, mas se Deus te enviou, você pode ter certeza que aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para fazer na tua vida. Sabe, Abraão ele saiu com uma visão de uma cidade cujo Deus é o arquiteto, cujo Deus é o fundador. Olha que poderoso isso. Eu vou te mandar para um lugar que eu sou o arquiteto desse lugar. Nesse lugar você vai ter tudo aquilo que eu estou te prometendo. Então Abraão, você será pai de muitas nações. Sabe, o projeto de Deus para a sua vida não é só para você, mas ele envolve uma herança para várias gerações. Quem foi que te evangelizou para hoje você estar aqui? Quem evangelizou a pessoa que te evangelizou para hoje você estar aqui? Quem evangelizou a pessoa que te evangelizou para hoje você estar aqui? Ixi, pastor, já nem sei, porque aí fugiu. Ok, mas eu sei, hoje você está aqui e você vai dar fruto. E você vai fazer isso com pessoas que você nem conhece. Porque esse é o propósito de Deus. Aquilo que inicia em nós, não para em nós somente na eternidade. Quantos estão comigo aqui, pode dar um glória a Deus? Então entenda, queridos, você leva consigo o futuro dos seus filhos. Você leva consigo a semente do futuro. Deus é um Deus de gerações, Abraão, Isaac, Jacó. Deus não trabalha com você unicamente, exclusivamente para você e com você somente. Ele trabalha com você para futuras gerações. Então Deus vai visitar a iniquidade dos seus filhos até a 4ª geração, mas Ele vai abençoar até a 1000ª. Porque Deus é um Deus de geração. Deus não é um Deus imediatista que quer fazer um milagre somente na tua vida, não. Ele quer fazer um milagre, te tornar um milagre e a partir de você vai gerar milagres. Deus está trabalhando em nós algo poderoso porque não para somente em nós. Ele vai começar talvez na tua vida, mas não termina em você.
Tem alguém comigo? O destino de Jacó, ele começou com seu avô Abraão. Se Abraão decide não sair da sua parentela, nós não conheceríamos Jacó. Nós não conheceríamos grandes personagens bíblicos. Se você não decide fazer, certamente Deus vai levantar alguém para fazer, mas a grande real é: Senhor, o que o Senhor for fazer, não faça sem mim. Eu vou colocar a minha pedra. Sabe, os seus filhos, eles vão colher os frutos das suas decisões, aquilo que você está tomando agora. Os seus filhos vão colher dessas decisões. Talvez você nem vai morar na casa que você está construindo, mas os seus filhos criarão seus filhos, seus netos, seus tataranetos, na herança que você vai deixar para ele. E o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos. Você está comigo aqui? Sabe por quê? Porque o que você carrega é maior do que você mesmo. O que você carrega é maior do que você, é maior do que os seus traumas, é maior do que as suas dores, e por isso a gente não pode parar numa dor. Pense se José tivesse parado quando os irmãos dele rejeitaram ele. Pense se Davi tivesse parado quando esqueceram ele lá fora de casa, quando o profeta chegou. Tantas pessoas eu poderia citar aqui, mas eu quero citar você. Por que você parou? Por que você desistiu? Por que você está cansado? Sabe, está cansado? Descansa, queridos. Mas não pare, não desista. Sabe por quê? Porque tem um futuro querendo acontecer não somente para você, mas para aqueles que virão depois de você. Então há almas unidas ao seu destino. Há pessoas esperando o seu avanço. Há pessoas esperando que você se mova. E você ainda nem conhece elas. Mas você vai conhecer. Pelo menos você será conhecido. A visão começa em você, mas daqui a um tempo a visão fala de você. Nós precisamos elevar o nosso teto, sabe, quebrar as paredes do odre velho, que possa vir o novo de Deus sobre nós. Odres velhos, rachados, eles não seguram unção, gente. Está aqui comigo? Odres velhos que estão rachados, você pode botar vinho novo que vai esvair. Então você precisa ser um vaso novo, para que a unção que Deus está despejando sobre você não se perca, mas prospere, acrescente e alcance aqueles que devam alcançar. Sabe, nós viemos em um período de mudanças rápidas do mundo. A mudança dos próximos 10 anos, elas serão transformadoras na sociedade, de que vai ser tipo JK, 50 em 5. Mas os próximos 10 vão mudar drasticamente, pelo menos 30 anos. Estamos acelerados nas mudanças. Então pense, o que é possível hoje era apenas ficção científica. Aqueles filmes que você via lá quando você era criança, o Mad Max, os Jacksons, lembra dos Jacksons? Ninguém lembra desse desenho? Claro que lembra, vocês estão tudo velho, para de ficar. E aí você falava, carros voadores, será que isso vai existir? Carros elétricos, será que isso vai existir? Estamos vivendo. Então, se tudo é real para o bem material, e a Bíblia diz que o bem material, as coisas materiais são reflexos das coisas espirituais, o que temos no céu nos aguardando para trazer para a terra? O que tem para nós? Sabe, um telefone inteligente nas mãos com FaceTime, WhatsApp, você fala com alguém agora que está lá nos Estados Unidos olhando para ele, um holograma. Pense, há 30 anos atrás, se você podia ter na sua casa mais acesso à informação do que numa biblioteca com milhares de livros, hoje você dá um Google, você tem milhares de livros. Então eu quero te dizer que haverá mais avanço na igreja nos próximos 10 anos do que nos últimos 30. E quando eu falo igreja, você deveria ficar feliz, porque você é a igreja. Existe uma mudança acontecendo agora, queridos. O céu, ele tem uma nova agenda para a terra. E lembre-se, Deus tem em suas mãos a chave da história. As tiranias vão cair, os reis vão se curvar, a opressão será quebrada. Deus vai visitar os seus filhos. Nós estamos para ver o futuro se manifestar, sabe? Eu fico imaginando que o meu avô me contava sobre o assassinato de Kennedy. Quase que eu vou contar para os meus filhos o assassinato de Trump. Você já pensou que você está na história? Você já pensou que daqui a pouco é você contando coisas do que está acontecendo agora? Mas além de contar, você poderia construir algo poderoso que Deus está te convidando a construir agora. Além de você ser um contador de história, decida fazer história com Deus.
Decida ser alguém cheio do Espírito Santo, que ouve a sua voz e que não fica perguntando quais são os finais do tempo. Não, não tem finais do tempo, irmão. O final do tempo é aquilo que nós vamos estar com Ele na glória, mas até estarmos lá, nós temos muita coisa para fazer aqui agora. Está comigo aqui? Então as pessoas serão tocadas pelo poder de Deus e elas mudarão completamente. Um povo cheio de fome e sede de Deus está emergindo nesses dias. Sabe, você pega, quem esteve lá no Modelados, levanta a mão aí para mim. Renata estava lá me compartilhando, Vitória está ali, Sheila, estava lá me compartilhando, pastor, uma menina de 14 anos orou por mim, nem me conhece, profetizou na minha vida. Eu falei, bem-vindo ao futuro. Onde você achava que criança, deixa esse menino para lá, deixa essa criança para lá, Deus está usando as crianças. Sabe por quê? Porque Ele não tem velhos para usar. E por que Ele não tem velhos para usar? Porque você não se deixa ser usado. Quantos aqui fazem parte desse novo povo de Deus? Sabe, tudo na vida é sobre saber quem você é. Nós não queremos apenas ser uma igreja que cresce. Não, nós queremos ser quem somos para o mundo. Nós não somos Pink Cérebro, mas nós queremos dominar o mundo. Nós queremos tudo que Deus quer nos entregar. E Ele quer nos entregar a faculdade. Então cadê os universitários aqui? Vai lá e conquiste. Cadê os empresários aqui? Conquiste o monte da finança. Sabe, sedes perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Você apenas tem que manifestar o que você já é nele. O que você já é nele. Sabe, você não é mais parte da humanidade caída, não, você não faz parte da raça adâmica, não, existe todo mês aqui Santa Ceia dizendo a você que existe uma nova aliança, e essa nova aliança não é sobre aquilo que você foi, mas é sobre aquilo que você vai ser. É por isso que todas as vezes examine-se, pois o homem a si mesmo, é falar, ei, você sabe que você está sendo transformado? Você sabe que agora você é poderoso nele? Você sabe que o sangue dele pagou os teus pecados e já não existe mais condenação? Você sabe dessas coisas, por quê? Porque você é parte agora de uma nova raça, segundo Adão. Você é uma nova criatura, diga comigo, eu sou uma nova criatura. E se eu sou uma nova criatura, a criação geme pela tua manifestação. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, dos teleios, daqueles que estão em Deus. Sabe, lá fora o problema que existe é a falta de solução que está em você. Então, todas as vezes que eu me posiciono, eu resolvo problemas insolúveis. Sabe, você é herdeiro dos poderes do mundo vindouro. Jesus disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino. O reino vai vir, pastor? Não, ele já veio, você perdeu o bonde. Você está no acostamento celestial, querido, você está esperando o próximo ônibus, mas o ônibus já foi, e você precisa correr. Você precisa ir atrás dele. Está esperando o quê, meu irmão? Eu estou esperando que Deus faça, e Ele está esperando em você que você faça alguma coisa. Ele está esperando que você se levante, abra esse negócio e faça prosperar, e que você crie filhos, e que você gere pessoas poderosas a partir de você. Ele está esperando em você. Então, os anjos estão assim, será que Ele não vai fazer nada? O Senhor quer que a gente desce para fazer alguma coisa? Ele fala, não, deixa eles. Acho que eles vão acordar. Vou botar um pastor que agita eles lá. Sabe, Jesus, Ele está nos dando sinais. Ele falou, é chegado o reino, Mateus 4,17. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Arrependimento é a chave. Só que o arrependimento não é simplesmente, eu pensava X, agora eu penso Y. Não, eu pensava X, mas agora eu não penso somente Y, eu vivo Y. Transformação. Se o evangelho não te transforma, você está adorando o Deus do teu umbigo. Se o evangelho não está transformando você numa nova criatura, você está adorando o seu Deus. E cada um faz o seu Deus, né? Eu faço o meu Deus que eu não posso comer doce, eu faço o meu Deus que eu não posso comer vaca, eu faço o meu Deus que eu não posso, uso sal e curo todo mundo. Estão comigo aqui?
Então o mundo vindouro, ele está sendo manifesto quando nós assumimos o nosso lugar de governo. Sabe quando os céus vêm à terra? Quando você trafega na posição que Deus te estabeleceu. Quando você está na sua posição de governo, o futuro chega, então o passado vai lá para trás e as coisas novas começam a acontecer. Na Nova Jerusalém, Deus não será achado no Santo dos Santos. Não. Por quê? Porque o Santo dos Santos é Velho Testamento. Já não mais se construirá. Então está lá alguns judeus esperando a construção do terceiro templo. Desculpa, não vai acontecer. Não sou eu que digo, é a Bíblia que está dizendo. Então quando a Nova Jerusalém vier, Deus não será encontrado no Santo dos Santos, Ele será encontrado em você. Por quê? Porque agora o templo já não existe mais, o véu foi rasgado de cima a baixo, gente. O véu se rasgou. Nós temos livre acesso ao Pai. O Espírito Santo habita no templo de Deus, que é o nosso corpo. Está comigo aqui? Sabe, a santidade de Deus será revelada a toda a criação. A natureza do reino é encher todas as coisas. Em Efésios, coloca na tela, Efésios 1, 21. Deus diz que a igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todos. A igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Estou esperando Deus encher. Ele está esperando você se esvaziar. O Espírito Santo está vindo para encher tudo, queridos. Ele deseja encher a sua vida, Ele deseja encher a sua casa, a sua empresa, Ele deseja encher as ruas de Cuiabá, Ele deseja encher as empresas de Cuiabá, Ele deseja encher toda essa cidade, todo esse estado, Ele deseja vir. Mas nós por vezes bloqueamos. Não vou falar de Deus na minha empresa. Por quê? Porque Ele só quer encher a minha vida, Ele não quer encher a minha empresa. Não, você não entendeu nada. Sabe, Deus está fazendo algo novo, queridos. As pessoas saíram do mundo para a igreja, top. Esse é o êxodo celestial, o espiritual. E isso tem que acontecer. Só que sabe o que agora tem que acontecer? A igreja deve invadir o mundo com as pessoas transformadas que vieram do mundo. Aí eu venho para a igreja, sou transformado, agora eu não quero nem mais saber daqueles lá. Não, Cristo te transformou para alguma coisa. Volta lá e conquista. Sabe, esse é o nosso turno. Diga para a pessoa do seu lado, esse é o nosso turno. Um tempo de oportunidades extraordinárias está à nossa frente. Sabe, a igreja, ela não é um monastério, queridos. Não, a igreja é um ministério, e ministério se move. A igreja é Deus exigindo ações de nós. Sabe, Deus, Ele premia mais o risco do que a cautela. Oxe, pastor, é isso mesmo? É, se arrisque para você ver. Sabe, a Bíblia diz que é necessário que você acredite naquele que você diz adorar em Deus e que Ele é galardoador dos que te buscam. Quando a Bíblia está dizendo acreditar, ela está dizendo se lançar. Se lançar é movimento, é ação. Sabe quando que a sua fé é provada? Como diz Tiago, quando ela não é morta, quando ela tem obras. Então, quando você vive pela fé, você está assumindo risco. Sabe quando você dizime oferta aqui? Beleza, eu sei do princípio, pastor, eu entendo de dízimo e oferta, mas você não faz isso tranquilamente, você faz isso por fé. Então, por fé, eu vou ofertar aqui, eu vou dizimar, porque eu creio que Deus vai me guardar as minhas finanças, porque a palavra dele diz, mas a palavra dele dizer e você viver é fé. Está comigo? Então, a fé, viver pela fé é assumir riscos. É você dar passo no escuro sabendo que você não vai cair, que Ele vai colocar o chão. É você ir para uma cidade onde Ele diz, Abraão, sai da tua parentela, mas eu vou para onde? Não importa para onde você vai, importa é com quem você vai. E se você for comigo, você vai chegar num lugar seguro. Sabe, na parábola dos talentos, o servo que teve medo de fazer algo, ele foi punido. Agora o servo que foi agressivo, o que é ser agressivo? No mundo de hoje é ser corajoso. Cara, eu vou apostar, eu vou fazer, porque Deus colocou na minha mão, Ele me confiou algo, então eu vou multiplicar isso. Aquele servo que foi agressivo sobre aquilo que ele recebeu, esse foi recompensado, não somente com o dobro do que ele tinha, mas daquilo que era dos outros e não fizeram. Eu quero profetizar algo na sua vida. Tem coisas que vão chegar para você quando você for agressivo, quando você viver por fé, quando você caminhar de coisas de pessoas que não fizeram o que elas deveriam fazer. Que elas não fizeram. Estava lá agora, lá em Brasília, encontrei amigos de Goiânia, eu encontrei pessoas lá que eu nem conheço. Eles falaram, pastor, o senhor que abriu Goiânia, né? Eu falei, foi. Ele, eu sou lá da CN de Goiânia. Eu falei, prazer, eu nem te conheço.
Prazer, nem te conheço. O que eu quero dizer para você? Tem sementes dentro de você que vai germinar em terras que você nem conhece, abençoar pessoas que você nem conhece. Mas se você for, porque se você não for, Deus vai tirar até o que Ele te deu para dar para outras pessoas. Sabe, queridos, fé envolve risco. Diga comigo, risco! A primeira mentira do inimigo para a tua vida é que você não está pronto ainda. Então a verdade é que você nunca vai se sentir preparado, porque onde você está indo é muito maior do que o lugar que você já esteve. Porque ninguém aqui é caranguejo, ninguém anda para trás aqui, ou pelo menos não deveria. Sabe, todos nós estamos batalhando a batalha do tempo, o tempo não para, o tempo não para. E todos estamos mudando rapidamente, a prova disso é quando você se olha no espelho. Já tem uns cabelos brancos aqui, na minha barba, meu cabelo, uns pés de galo, e pé de galinha é mulher, né? Pé de galo no homem. Então você vê que o tempo está passando. E aí, o que você está fazendo? A mudança, queridos, ela é uma realidade permanente. Ela sempre vai acontecer. Deus está sempre em movimento. Jesus disse assim, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Se Deus está trabalhando, por que você está parado? A criação começa com o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. Lembra disso? Ou seja, ninguém está parado na Trindade. Por que você parou? Sabe, Jesus descreve o Espírito Santo como um vento que vai e vem, se move, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas ele não para, ele está em movimento. Coloca aí o Salmo aí 104, versículo 4 para mim. 104, versículo 4. Ele faz dos seus ministros vento. É isso que está ali? Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Ou seja, todas as vezes que você dá vazão à palavra de Deus, você é como o vento do Senhor que começa, mas não sabe onde vai parar e nem para onde vai. O que Ele nos chamou para fazer? Sair de por todo canto semeando, porque você é um semeador, você vai lançar num solo que talvez não vai prosperar, no outro vai prosperar mais ou menos, no outro vai ser... Mas o que importa é que Ele está fazendo de você um mensageiro como o vento. Começa em você, mas não vai parar até que Jesus venha dar cabo daquilo que Ele prometeu. Você está comigo aqui? Porque é isso que é o Espírito Santo, um vento. E Deus está nos convidando a criarmos ventos. Ventos do quê? De transformação, ventos de mudança. Paulo diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz que nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Deixa eu te falar uma coisa. Você come pão de 5 dias atrás, na mesma maciez dele, de quando ele é feito? Porque ele envelheceu, não é verdade? Por que você quer continuar servindo a Deus com as mesmas práticas espirituais de anos atrás? Por que Deus tem que aceitar e te entregar uma casa no Florais se você continua dando as suas ofertas de R$1 lá do passado que você dava? Você quer algo novo de Deus, mas você não está disposto a entregar nada de novo para Ele. Reflexão só isso. A experiência cristã é uma experiência de mudança. Uma experiência de mudança. Por isso que eu falo, se você não está mudando, você está tendo experiência humana e não cristã. E experiência humana não vai te trazer princípios espirituais, ele vai te trazer princípios naturais. Então você vai sair na chuva, ela vai te molhar, você vai passar pelo fogo, ele vai te queimar. Mas se você vive por experiências sobrenaturais, você anda sobre as águas, você passa no fogo, ele não te queima, você vai para a fornalha, Deus é contigo e te livra de lá. Por que eu estou falando isso para você, querido? Você precisa de uma transformação pessoal. Você precisa de uma manifestação de Deus no teu coração. Você não precisa de mais palavras, você precisa viver o que você já recebeu. Tem pessoas que até hoje, pastor, eu tenho uma promessa na minha vida. Há 50 anos atrás. Eu o quê? 50 anos atrás. Ué, mas não aconteceu ainda? Não aconteceu porque eu estou esperando ela acontecer. Olha, sinto te dizer, seus dentes vão cair, seu cabelo vai ficar branco. E você ainda vai ficar questionando, quem tem promessa não morre. Não sei. Faz acontecer, filho. Faz acontecer. O que eu preciso hoje entender?
que eu tenho que ser transformado para viver essa promessa. Se Noé não fosse transformado no seu entendimento de falar, eu vou construir essa arca, e falar assim, eu não sei nem o que é arca. Quantos de nós estamos dando desculpa para a promessa? Deus te pede alguma coisa, mas eu não sei o que é isso. Se vira. Busque conhecimento, busque entendimento, busque sabedoria. Tiago fala, pede que ele não nega nada para você. A experiência é essa transformação, essa mudança. O arrependimento significa mudança, o arrependimento significa a conversão, a regeneração, a santificação significa mudança. Sabe, os profetas eram as vozes da mudança. Então Deus queria mudar o rumo da história. Em Juízes, ele levantava quem? Profetas, juízes, para falar, se você continuar fazendo isso aí, vai dar ruim para você. Então mudava. Então Deus trazia um novo movimento para aquele mesmo povo, vivendo na mesma época, só que ele levantava a sua voz. Então o evangelho significa boas novas, novidade de vida, e uma coisa nova significa mudança das velhas. Mudança das velhas, quantos estão me entendendo? Então a igreja, ela foi chamada de os transtornadores do mundo chegaram. Sabe como que era a igreja? Todo mundo fala que é igreja primitiva, ok, top, mas nós hoje somos a igreja futurística, a igreja do futuro. Nós estamos nos movendo para isso e precisamos ser como eles foram. Os transtornadores daquele tempo chegaram. Por que eles chegaram? Porque eles chegavam lá e batizavam no nome de Jesus, e eles expulsavam demônio no nome de Jesus, e eles pregavam, 3.000 se convertiam, eles pregavam para os bruxos queimavam seus livros de bruxaria, e eles passavam, a sombra curava, o lenço curava, ou seja, os transtornadores. Mas nós não fazemos mais nada disso, gente. Por quê? Porque o evangelho não está mudando nem o nosso pensamento. Paulo nos diz para mudar o mundo pela transformação de nós mesmos. Mas transformai-vos, coloca aí Romanos 12, 1. Mas transformai-vos, 12, 1 e 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Por quê? Pela renovação da sua mente. Não é do irmão do lado, não é do fulano de tal, não é vamos orar para isso acontecer, não, vamos orar para eu ser transformado, para eu ser mudado, porque na minha transformação vai haver transformação na cidade, na minha transformação vai haver transformação onde eu estou. Você está comigo aqui? Pastor, isso é muita responsabilidade para mim, por isso que você não está só, o Espírito Santo é contigo. Fique tranquilo, que não é sobre você, porque se fosse nós estávamos enrolados. Jesus veio mudar tudo, até então o que era conhecido, e nossa interpretação bíblica, ela deve ser missiológica e não teológica. O que é isso, pastor? A nossa interpretação bíblica é a nossa missão, e não a nossa teologia. Não basta saber que Deus cura se eu não opero cura através da minha vida. Está comigo aqui? Não basta saber que Jesus expulsa demônios se eu não sou aquele que vou lá e expulso demônios no nome de Jesus. Então a nossa interpretação bíblica está errada. Por quê? Porque eu não entendo ela como missão, eu entendo ela só como uma teologia, para eu ter na minha cabeça e ficar tranquilo. Você está igual os saduceus e fariseus. Quando virá o final dos tempos, Senhor? Eu quero falar sobre isso. Pelo amor de Deus, viva o que você já sabe. Pratique o que você já tem, seja a mensagem de Deus para alguém. O texto, queridos, ele tem que sair da página, ele tem que virar vida na sua vida, ele tem que se movimentar através de você. Jesus, ele estava em movimento e as coisas iam acontecendo. Abraão sai da sua terra, deixa tudo que ele conhecia para seguir um rumo, um mundo desconhecido. Sabe, a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Nós vamos ter vida quando nós trafegarmos na fé. É isso que esse texto está dizendo. O justo segue em frente, não sabendo o que virá, mas segurando nas mãos de Deus. Ele tem a certeza que é o melhor caminho. Sabe, Davi, Elias, Daniel, Jeremias, Moisés, eles deixaram sua segurança, eles deixaram aquilo que era previsível, eles deixaram as suas coisas que eles podiam ancorar para seguir Deus num mundo onde tudo muda, menos Deus. Porque Ele é imutável, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, aquele que há de vir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele está te convidando para você experimentar dessa sua natureza. Sabe, alguém disse, o futuro pertence àqueles que veem as possibilidades antes delas se tornarem evidências. Antes de se tornar evidência, é aquele que anda um passo à frente.
Sabe, Deus está fazendo agora mesmo algo novo, agora mesmo, pelo qual vale a pena nós vivermos. Deus está fazendo nova todas as coisas. Sabe, queridos, a vida ela está em movimento. Então, penetre no seu futuro com ousadia. Penetre nos lugares que Deus já te prometeu com ousadia. Livre-se de toda a carga que te impede de prosseguir. Quais são as cargas? Quais são as dores? Sabe, tem pessoas querendo administrar dores. Só que a gente não pode simplesmente agarrar a dor e deixar a vida passar. Tem coisas acontecendo. Então Jesus chega lá na casa de Marta e Maria e ele está ali e ele fala assim: limpe as suas lágrimas. Por quê? Porque a sua dor não pode impedir os seus olhos de ver algo novo. Por vezes nós estamos assim só chorando, gente, o choro, top. Mas existe um dia raiando e essa luz vai vir onde você vai ter que limpar as suas lágrimas e seguir em frente. E seguir em frente. Então nós precisamos vencer os nossos lutos, nós precisamos vencer aquilo que está nos amarrando, aquilo que está nos impedindo de prosseguir. Talvez é a pessoa que você foi um dia e você precisa abrir mão dela para ser quem você deve ser amanhã. Você deve abrir a sua mente para receber coisas novas, informações novas, sabe? Você deve frequentar lugares novos, você deve fazer algo para mudar aquilo que você já viveu, sabe? A glória do que está por vir será ainda maior do que você já viveu até aqui. A Bíblia diz que nós vamos crescendo de glória em glória. O que é glória? Glória é a manifestação de Deus, glória é o pensamento de Deus, glória é aquilo que Ele quer para agora. Então nós vamos crescendo no pensamento de Deus, evoluindo para ser aquilo que Ele nos chamou. Eu tenho uma palavra para te dar nessa noite, e a palavra é: os bons tempos, eles não voltarão mais, porque o que estão por vir serão ainda melhores do que você já viveu até aqui. Está comigo? Você recebe essa palavra? Então pare de ficar aí porque lá no passado era bom. Ai, porque lá era assim. Ai, porque... Ei, irmão, não vai voltar, mas vai ser melhor. E é isso que eu profetizo na tua vida. Que esse segundo semestre vai ser tão poderoso que você vai esquecer os 6 que passaram. Talvez a coisa estava feia até aqui, mas eu profetizo, 2024 não terminará da maneira que começou. Vai ser muito mais poderoso, porque o que tem ali na frente é muito melhor do que o que ficou para trás. Você está aqui comigo? A natureza de Deus é assim, queridos. A natureza de Deus é terminar melhor do que começou. Essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus é começar uma coisa e ela ir crescendo, 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 até que ela se torne perfeita. Porque a luz do Senhor é sobre os justos para o fazer forte, e eles crescerão de glória em glória até ser dia perfeito. Está comigo? Então a glória da casa, dessa igreja, será ainda maior do que ela foi ontem. Será ainda mais poderosa do que ela está sendo hoje. Porque Deus faz as coisas assim. Sabe? Esse será o maior e mais incrível tempo que você já viveu. Ele está fazendo algo novo. Quantos creem nisso? Então fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Você precisa ser esse odre novo, sabe? Deus quer derramar coisas novas sobre a tua vida. Uma nova unção sobre você. Uma unção nova e fresca está à sua disposição e você precisa se atualizar. Diga para as pessoas aí do seu lado: se atualize. Se até o seu celular se atualiza, fala para ela. Fala: até seu celular se atualiza. O que você precisa entender? Que você é como se fosse um celular que tem lá os seus aplicativos. E esses aplicativos, eles sempre passam por atualizações. E nós somos muitas das vezes como esse celular cheio de aplicativos em nós. Aplicativos talvez um trauma na infância, um ressentimento, uma dor, uma perda, um ganho, um milagre, uma cura. Cheio de aplicativos. E nós precisamos atualizar aqueles que queremos que estejam operando no nosso sistema. Não é atualizar a dor. Por quê? Eu não quero isso operando na minha vida. Eu quero operando na minha vida aquilo que Deus vai fazer a partir da dor. Então eu começo a permitir que dentro de mim, Deus atualize certos aplicativos para que eu viva uma nova história. E alguns vão estar ali instalados em você. Mas se você não deixar com que essa frequência alcance eles a ponto deles se manifestar, eles vão ficar ali só. E você precisa colar com Deus,
para que os aplicativos que Ele tem, ou seja, o novo que Ele quer fazer na sua vida, comece a atualizar esses sistemas que já estão em você. Porque quando te fez, grande coisa Deus fez. Um pouco menor do que Ele te fez de glória e de honra, Ele te coroou. Dentro de você existem coisas poderosas que nem mesmo você conhece, mas você irá conhecer quando você plugar no Wi-Fi celestial, a fim de que isso então comece a fazer os downloads do que Deus quer te entregar para esse tempo. Está comigo? Ou eu posso parar? Posso baixar? Então eu quero te dizer, escute isso que eu vou te falar. Se você decidir se atualizar, Deus vai romper em você e através de você um céu que ninguém conhece. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, essa pessoa vive de milagre. Essa pessoa é milagre toda hora, a coisa acontece para ela, ela ora, o céu acontece, ela ora, o negócio manifesta, ela ora, a cura vem. O que está acontecendo? Ela simplesmente, todos os dias, ou ao deitar, ou ao acordar, ela se conecta no Wi-Fi do céu e fala assim, o que você quer para hoje? Mas você não faz isso, sabe por quê? Porque você mesmo não se atualizou. Você está operando numa frequência, numa atualização de 2015, você precisa da 2024. Você precisa de uma atualização nova. Você precisa saber o que Deus está falando hoje, agora. Sabe, eu estive lá em Aracaju e eu cheguei lá. E aí eu fui ministrar e a pastora falou assim, pastor, eu quero te deixar livre para ministrar. Por quê? Porque nós estamos fazendo 3 anos. Talvez o Senhor preparou uma mensagem para 3 anos. Eu falei assim para ela, tu não sabe de nada. Por quê? Porque eu não posso ir em lugares que Deus está me levando sem ouvir o que Ele está falando. Eu posso ter preparado a mensagem aqui em Cuiabá, só que eu quero saber o que Deus está falando hoje, agora. Hoje de manhã eu preparei essa mensagem no avião quando eu estava vindo para cá. Fui fazer um casamento, preparei a mensagem do casamento no avião quando eu estava vindo para cá. Por quê? Porque Deus quer falar algo. Mas se eu pego aquele antigo, sabe? Se eu pego aquele antigo e quero só dar uma cara de novo para ele, eu não vou te dar nada de novo. Eu vou te dar água suja. E talvez pode operar 10% de frequência. Mas o que Deus tem para nós é 100% da nossa frequência. É 100 por 1. Então o que eu quero te dizer? Comece a buscar Deus e se atualizar nele. Comece a perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor quer falar agora? O que o Senhor quer ministrar no meu coração hoje? Me dê algo hoje. Se o Senhor não falar, eu não vou. Se o Senhor falar, eu vou. Ou seja, nós precisamos desse novo de Deus. Nós precisamos dessa manifestação, sabe? Esses aqui ficaram pedindo, quando que vai ser o final do tempo? Quando que essas coisas vão acontecer? Jesus está dizendo, vocês não sabem de nada. Vocês sabem ler um tempo, quando fecha, você fala vai chover, mas você não discerniu o mundo espiritual. E nós precisamos discernir o mundo espiritual. Nós precisamos entender que Deus está fazendo algo novo e Ele está trabalhando, queridos. Ele está trabalhando. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Sabe por quê? Porque você está numa frequência errada. E se fosse Samuel, ele ainda estava com a visão de um rei antigo. E eu já falei isso aqui para você. Então a minha mente vê o rei antigo, mas Deus quer me mostrar o rei novo. E para eu ver o rei novo, eu tenho que ver Deus. Porque Ele vai me transformar na sua imagem e semelhança e vai me mostrar o que Ele quer que eu veja.